Ontem eu gravei uma reflexão baseada aqui no capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, né? E como estava um pouco tarde, eu percebi hoje ao ler, né, ao ver o vídeo, que havia algumas falhas. Então eu o eliminei, como já devem ter percebido. Aqui nesta narrativa do capítulo 8 de 1 Reis, fala da inauguração do templo, né? Aquele templo glorioso, esplendoroso que Salomão construiu. Obra que Davi queria construir, mas Deus o impediu por ter sido um homem de guerra, derramou muito sangue. E então Deus disse para ele: quem vai construir será o seu filho. E é curioso que o filho, que é Salomão, o próprio nome já indica que ele era um homem de paz, não se envolveu em guerra. Salomão vem da raiz da palavra shalom, que quer dizer paz, né? Só relembrando alguns detalhes, que o primeiro livro de Samuel narra os fatos relacionados com o reinado de Saul. E o segundo livro de Samuel, os fatos do reinado de Davi. E o primeiro livro dos Reis narram os acontecimentos mais importantes do reinado de Salomão. Salomão constrói o templo a partir do 4º ano do reinado e termina 7 anos depois. Agora prepara aquela inauguração toda pomposa. O primeiro ato foi: os sacerdotes levaram a arca daquela tenda e colocaram lá no Santo dos Santos, aquele lugar mais reservado, ficava atrás do santo lugar, onde os sacerdotes ministravam. Lá só o sumo sacerdote entraria uma vez por ano para fazer expiação pelo povo, pondo sangue ali no propiciatório, aquela tampa da arca, como símbolo de purificação do pecado da nação. Agora, logo que a arca é depositada ali, a glória do Senhor se manifesta como aprovação, uma grande nuvem de fumaça. E os sacerdotes nem podem ministrar. Quando essa glória se arrefece nessa nuvem dispersa, eles continuam o cerimonial. É nesse momento, então, que o rei diz aqui no versículo 14: depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão aqui impetra as bênçãos sobre Israel, né? Ali logo depois, na sequência daquele ato da presença de Deus ali no tabernáculo. E essas bênçãos estão narradas do versículo 14 até o versículo 21. Logo a seguir, Salomão se ajoelha. Diz aqui: Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. E segue ali pronunciando, relembrando as promessas de Deus e ao mesmo tempo suplicando para que Deus ouvisse a oração de todo aquele que chegasse ali naquela casa para orar a ele, né? Terminada esse momento aí da oração, nós temos aqui, ele termina com essas seguintes palavras: pois tu, ó Senhor Deus, o separaste, isso é, Israel, dentre todos os povos da terra, para serem uma herança, serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. E diz aqui o seguinte, que quando Salomão acabou de orar, de fazer esta oração, né, ao Senhor, toda a congregação, ali diante da congregação, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde tinha ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel. Aí vem a segunda bênção. As impetrações das bênçãos estão do versículo 56 ao 61. Quero destacar aqui essa parte, né, que Salomão abençoou o povo em duas situações.
em 2 momentos. E terminada essa parte aqui, há aquele momento de festa que durou cerca de 14 dias, comendo ali a carne dos milhares de touros, de bois e carneiros que foram oferecidos, né? Parte do sacerdote, parte queimada no altar, né? A gordura, parte do sacerdote e o restante do povo, que, vamos dizer assim, comemoraram com um grande churrasco, né? E tendo terminado, diz o seguinte: nesse tempo Salomão celebrou a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate, quer dizer, no norte, até o rio do Egito, no sul, diante do Senhor, nosso Deus. Celebraram durante 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. Aqui vem a outra parte que eu quero destacar para a nossa reflexão. No 8º dia da festa, Salomão despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então voltaram para as suas tendas, alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. É interessante que aqui nós vamos ver o povo voltando para as suas tendas. Só um detalhe, eles não voltaram para suas casas, não. Aqui está falando, era um momento de festa, como acontecia nas outras festas, né, da Páscoa e assim por diante, tabernáculo. O povo vinha e aí, então tinha aquelas áreas de camping, eles montavam suas barracas e ficavam ali até passar a festa. Depois voltavam para casa. A primeira parte que eu quero destacar aqui é que é o princípio da liderança bem-sucedida. Ele está fundamentado no fato de que o que está em posição de governo, seja um rei, seja um presidente, seja um governador, seja um prefeito, seja um presidente de empresa, o diretor, seja o presidente de uma instituição eclesiástica, ou um pastor de um ministério, ou mesmo um dirigente daquela mais humilde congregação. Essa pessoa que está investida de poder para governar tem que abençoar. Aqui Salomão abençoou, não só orando, mas a vida dele proporcionou o apogeu do reinado da monarquia de Israel. Diz lá que naquele tempo cada israelita vivia debaixo da sua figueira e sua videira, uma expressão figurada para representar, significar a prosperidade plena de uma nação, né? Então, o povo estava feliz. E quando Salomão despede o povo não vira as costas e vai embora. Antes de ir embora, abençoa o rei. E diz aqui, e eles abençoaram o rei. Então, o primeiro segredo é se o governante, o líder, faz aquilo que é do propósito de Deus, promover o bem da comunidade, do povo que lidera, né? Não dando privilégios, mas o bem comum de todos. Então, isso promove um estado de satisfação no povo. E esse estado de satisfação reduz a insustentabilidade do seu poder, né? E é isso que Salomão postula 1000 anos antes dos gregos estabelecerem os princípios da democracia ocidental. Ele disse, né, na multidão do povo está a glória do príncipe, mas na ausência deste, né, do povo, está a sua ruína. Então, o segredo de uma liderança bem-sucedida é aquele que lidera, que governa, servir. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Então, quando o líder serve, agrada o povo da maneira correta, no propósito de Deus, esse povo fica contente. E isso retorna em bênção para o seu governo, a sua gestão, a sua gerência, a sua administração, o seu ministério, o seu pastorado. Conclusão. E isso te torna bênção na sua vida, né? Pode até o líder tentar fazer as coisas de maneira autoritária, arbitrária, ignorar o povo e dizer, não, aqui eu risco e você corta, não pergunta não. Eu mandei, faça, obedeça. Como acontece na hierarquia militar, que deve ser assim. Ordem não se discute, obedece. Então, pode até fazer assim. Pode até no princípio ter algum sucesso. Realizar os seus projetos e tudo. Mas no final, terá um fim triste, um ocaso, às vezes esquecido.
pelo povo. Isso tanto faz para o rei, um governador, um presidente, qualquer líder, até aquele mais humilde pastor de uma congregação. Que Deus nos guarde de cometermos essas injustiças.